Uma outra coisa que precisamos alcançar para estarmos nesse grupo que vai pregar o Evangelho do alto clamor é estar disposto a ser guiado pelo Espírito Santo. Às vezes nós queremos guiar a nossa vida da nossa maneira. Eu me lembro de uma vez que eu era departamental de jovens. Eu já contei essa aqui também, mas eu vou contar de novo. Eu era departamental de jovens da Missão Nordeste. E eu me lembro de uma manhã que eu estava na sala e bateram na porta. E abriu a porta. Eu falei, quem é? Ela falou, sou eu, pastor. Era telefonista do PBX da missão. Ela estava sempre lá na entrada, sorridente. Uma moça bonita, sorridente e tal. Ela disse, eu posso falar com o senhor? Era o departamental de jovens. Eu falei, posso, jovem, pode entrar. Ela disse, pastor, eu estou numa angústia muito grande. Eu falei, por quê, filha? Ela disse, pastor, eu estou com 24 anos e ainda não casei. Naquele tempo se casava cedo, né? As meninas com 26 já eram um perigo. Hoje não, hoje o povo está casando mais tarde. Eu falei, mas o Senhor tem alguém reservado para você? Ela disse, pastor, eu venho orando e jejuando e nada. Eu não sei mais o que fazer. Eu já fiz até voto a Deus e não deu certo. Eu falei, voto a Deus? Como assim voto a Deus? Eu falei, pastor, um dia, sábado de manhã, eu estava me arrumando para ir para a igreja e eu senti uma coisa no coração. Eu tinha aquela noite dormindo muito mal, pedindo a Deus que me arrumasse um rapaz, um esposo cristão. Quando eu estava na frente do espelho me arrumando, me veio uma coisa no coração para fazer um voto. Eu me ajoelhei ali na frente do espelho e eu disse assim, Senhor, eu tenho fé que tu vai me dar um rapaz cristão. Eu vou à igreja hoje. E o primeiro rapaz que se levantar lá na igreja e vier me cumprimentar, eu estou disposto a casar com ele. E eu arregalei o olho e falei, você fez esse voto? Eu fiz, pastor. Eu falei, mas você ficou maluca? Ela falou, não fiquei maluca não, eu estava confiando em Deus mesmo. Jovens, por favor, cuidado, hein? Não faz isso. Deus não trabalha desse jeito, não. Me levantei, pastor, todo confiante. Fui para a igreja. Eu tinha certeza que Deus ia me dar bênção naquele dia. E eu entrei no santuário e parei na porta assim, fiquei olhando. Eu falei, Senhor, quem vai ser? De repente levantou-se um rapaz lá no segundo banco. E ele vinha caminhando. E era um rapaz que já tinha me pedido namoro e eu não queria ele já. Vivia atrás de mim, eu não queria aquele rapaz. Eu tinha dado 3 fora nele. Mas pastor, ele se levantou, veio caminhando na minha direção com um sorriso desse tamanho. E eu me olhei assim, fechei os olhos, fiz uma oração e disse, Senhor, esse não, por favor. Pastor, não teve jeito. Ele veio, me cumprimentou. Pastor, eu não consegui assistir o culto, dei minha volta, fui correndo para casa. Cheguei na frente do espelho aos prantos, me ajoelhei e falei, Senhor, esquece meu voto. Esquece meu voto. Isso não deu certo, não. Eu disse, minha filha, quantos anos faz isso? Pastor, já faz 3 anos. Eu falei, minha filha, o seu voto está pendurado lá, esperando por você. Porque com Deus não se brinca, não. Se você está preparado mesmo para o Espírito de Deus guiar a sua vida, agora você tem que procurar um rapaz. Só tem um jeito de você não casar com esse rapaz. É você procurar esse rapaz e dizer para ele que fez o voto e que foi assim. E se o rapaz disser que não quer casar com você, você está desobrigado do voto. Falei, mas pastor, ele vai querer casar comigo. Então vai em nome de Jesus. E ela foi, jovens. Sabe, meus jovens, não façam esse tipo de voto com Deus. Deus não opera desse jeito. Deus quer encher você do Espírito dele, te dar sabedoria. E ele vai te colocar a pessoa certa na hora certa. Você não precisa fazer isso, não. Deus não opera desse jeito. Mas ela foi lá. E depois eu tive o privilégio. E não fiz o casamento porque era o presidente da missão que ia fazer o casamento. Eu só fiz a oração, né? Mas eu estava lá nesse casamento. E cada vez que eu vou contar essa história, eu procuro checar se eles ainda estão juntos, casados, felizes. E eles estão. E muitos de vocês conhecem quem é eles. Porque, incrivelmente, eles já passaram aqui por Dallas.
Mas eu não posso falar o nome. Deus tem um plano para a vida de cada um de vocês. Deus tem planos grandiosos. Deixe o Espírito guiar a sua vida, meu jovem. Entregue-se ao Senhor na sua juventude. Deixe que o Espírito do Senhor vá guiando os seus passos, o seu caminho. Vá orando, entregando na mão do Senhor. A Bíblia diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais, ele o quê? Não existe coisa mais gostosa na vida cristã do que experimentar o Ele fará em nossa vida. Deus dirigindo a nossa vida. Você talvez esteja aqui porque Deus te trouxe aqui. Há milhares de imigrantes nessa cidade que Deus mandou para cá para você pregar para Ele. Você ainda não fez isso. Essa é a razão porque nós imigramos. Eu conheço um ancião que eu tive aqui em Massachusetts e ele dizia assim: Bezerra, falava assim comigo, esse Bezerra, eu dou graças a Deus que um dia eu saí de Valadares e imigrei para cá. Porque se aquela vida que eu tinha no Brasil, nunca ia aceitar o Evangelho, porque eu ria e caçoava dos Evangelhos. Mas aqui na América, na dureza dessa vida, eu encontrei Jesus e hoje eu sou um novo homem. A quarta coisa é que nós precisamos eliminar as dissensões da nossa vida. O amor é o ponto de partida, não pode haver dissensões. Olha que o Espírito de Profecia diz aqui mais uma vez: antes dos dias de Pentecostes, os discípulos se reuniram e tiraram dentre ele todas as desinteligências. Estavam de um mesmo sentimento. Tirem os crentes do meio deles as dissensões e se entreguem a si mesmo a Deus para a salvação dos perdidos. Peça a bênção com fé. E ela o quê? Ela diz. Às vezes eu fico pensando que tem tanta gente aqui orando pela legalização, mas não vive uma vida cristã digna de receber a legalização. Sorry. Essa é a grande verdade. Eu conheço pelo menos 15 pessoas adventistas que foram abençoadas com a loteria do Green Card. Vocês acreditam nisso? Eu pensei, eu sei que hoje parece que já não tem mais essa chance, mas o que eu quero dizer a vocês é o seguinte: se nós queremos a bênção do Altíssimo, se nós queremos milagres grandes, temos que nos santificar, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Não há outro caminho. Se você quer ver os milagres de Deus na sua vida, você precisa santificar a sua vida, porque se você, meu jovem, santificar a sua vida, Deus vai abrir o Rio Jordão. Deus vai abrir o Rio Jordão. A última coisa para a gente estar presente nesse movimento que vai pregar o Evangelho, junto com o anjo de Apocalipse 18, é a gente despojar-se do eu. Despojar-se do eu. A maior luta da vida cristã é contra nós mesmos. O nosso maior inimigo, sabe quem é o nosso maior inimigo? Somos nós mesmos. Nós não temos a capacidade de olhar para nós mesmos, de olhar fundo no nosso interior. E às vezes a gente precisa olhar para o vizinho e botar ele mais abaixo, para a gente sentir-se bem. Às vezes a gente precisa criticar o irmão para a gente sentir-se bem. Às vezes a gente precisa criticar o pastor para ele sentir-se bem. Às vezes nós transferimos a dor que sentimos para alguém. Mas o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Quando aprendermos e tivermos a capacidade de olhar para o nosso interior e permitir que Deus opere na nossa vida, que o poder dele seja derramado, nós vamos ver os milagres de Deus transformando a nossa vida. Sabem, meus queridos, olhem o que diz a serva do Senhor. E com esse último texto, eu gostaria, aliás, eu tenho mais dois, esse mais um. Próximo texto. Quando uma pessoa está interiormente vazia do próprio eu, quando todo falso Deus é expulso da alma, o vazio é preenchido com a comunicação do Espírito de quem? Amém? Quando o eu é tirado do coração, a comunicação com o Espírito de Cristo é conectada. Essa é a razão porque muitas vezes nós oramos e nos ajoelhamos e falamos com Deus e Deus não responde a oração. Olha, meu jovem, eu vou dizer uma coisa a vocês. Quando o Filho de Deus cambaleava pelo Getsemane, tombando, suando gotas de sangue, clamando ao Pai para passar o cálice, fazendo uma oração agonizante, clamando ao Pai, qual foi a resposta do Pai? Qual foi? O silêncio. O silêncio. Quando o Pai fica em silêncio, Ele está dizendo assim: filho,